Regis Tadeu fez um vídeo dizendo que ninguém mais se importa com a Fórmula 1. E aí, dezenas de vocês começaram a me mandar. E aí, estamos no dia 8 de setembro, não tem Fórmula 1, aquela categoria que, segundo o Regis, ninguém mais se importa. Então, vamos assistir junto. Não vi ainda, vi vários de vocês me dizendo, o Houston me disse, talvez valesse fazer um react. E vamos ver o que tem a dizer o Regis a respeito da Fórmula 1. Senta aí. Bom, vamos lá, rapidamente, quem é Regis Tadeu para começo de conversa? Se você tem menos de 35 anos e não sabe, eu não te culpo, mas eu vou pegar aqui uma mini bio e vou colocar para vocês na tela. Regis Tadeu nasceu em 1960, é um jornalista, crítico musical, locutor de rádio, baterista, colecionador de LPs e CDs, bem como youtuber brasileiro. Como instrumentista, baterista no caso, tocou nas bandas Muzak, acho que é assim que fala, Subúrbio, Ness, Made in Brasil, Jaqueline e Chili Sauce Trio. Portanto, aparentemente, nenhuma relação com a Fórmula 1. Foi jurado do Super Pop, acho que é aquele da Luciana Gimenez, e do programa do Raul Gil em diversas épocas aqui, 2005, 2012 e 2018. Então, vamos colocar Regis na tela e ver o que ele tem a dizer a respeito da Fórmula 1. Vamos lá. Neste vídeo, eu vou explicar a você por que a Fórmula 1 não atrai mais a audiência do público televisivo brasileiro e por que isso não faz a menor diferença para a própria Fórmula 1. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Presta atenção. Bom, já não é muito verdade, né? Temos aí umas redes de televisão brigando para ver quem vai ficar com a Fórmula 1. A gente sabe, pagando alguns milhões de dólares por isso. Mas enfim, vamos ver no que ele baseia seus argumentos. Meu amigo e minha amiga, é inegável que em um passado até que distante, vamos dizer assim, razoavelmente distante, a Fórmula 1 era a realeza do calendário do automobilismo brasileiro na casa das pessoas por conta das transmissões das corridas pela TV. Até mesmo quem não sabia da partida no aspirador de pó sentia que o coração pulsava, né? Na mesma vibe dos motores, todas as manhãs e tardes de domingo, né? Que tornavam uma espécie de ritual, com aquela mistura de cheiro de graxa e combustível, né? Com a audiência brasileira grudada na TV para torcer, para reverenciar as proezas dos pilotos brasileiros, né? Naquele universo totalmente fora da realidade brasileira e para vibrar, né? De modo quase futebolístico com as vitórias nacionais, ainda mais com os campeonatos conquistados. Só que hoje a realidade é muito diferente. A Fórmula 1 virou um espetáculo completamente sem encanto para as pessoas aqui no Brasil, o público televisivo, né? Virou um show que perdeu completamente o brilho e a audiência na TV ela está em franca decadência. E aí você vai me perguntar, o que aconteceu? O que fez com que aquela paixão, né, que antes ela era avassaladora, se transformasse em um simples desprezo? A resposta eu vou te contar agora, porque eu vou explicar por que isso aconteceu e por que todo mundo está enganado em achar que a Fórmula 1 vai deixar de existir por causa disso. Peraí, mas tem alguém que acha que a Fórmula 1 vai deixar de existir por causa disso? Ninguém acha. Acha? Nos últimos dias caíram nos meus ouvidos a notícia de que a audiência televisiva dos últimos anos da Fórmula 1 na TV é tão baixa que é muito provável que as transmissões aqui estejam com os dias contados e que mesmo a emissora que ainda faz as transmissões nos dias atuais, que é a Band, né, outrora o saudoso canal do esporte, não vai mais buscar renovar o contrato para a temporada da Fórmula 1 do ano que vem. Sim. Bom, essa é uma meia verdade, né? Porque a Band gostaria muito de continuar com a Fórmula 1 em 2025, mas aí tem que pagar, né? E não vinha pagando. É por isso que vai perder os direitos. Não é por falta de interesse do público, nem por falta de interesse da própria Band. Mas assim, tomou um calote lá de uma casa de apostas, não sei se ele tá ciente dessa informação, não vem pagando as parcelas e a Liberty ameaçou. A Liberty, que é dona da Fórmula 1, ameaçou cortar o sinal. Então,
né? Não é bem uma coisa tipo assim, ah, ninguém assiste, vou parar de transmitir. Mas, enfim, só explicando, não estamos aqui para defender também a Fórmula 1 nem nada. Nem a Band. Eu sei que à primeira vista, né, o que acontece hoje é uma combinação de falta de inovação na transmissão, saturação de um modelo de entretenimento que, no fundo, não cativa mais a audiência televisiva popular, principalmente porque não tem mais pilotos brasileiros tendo qualquer protagonismo relevante que chegue perto do trio, por exemplo, Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi de outrora. Ele sabe o nome dos 3 campeões brasileiros, já temos que dar uma estrelinha para ele, né? Já é um começo, pelo menos. Vamos lá. Não tem piloto brasileiro. E outra coisa, o próprio cenário da Fórmula 1, com essa aura de elitismo que ele sempre teve e aquele culto exagerado à tecnologia, está muito distante da realidade do torcedor brasileiro comum nos dias atuais. Então, enquanto o futebol, mesmo com seus altos e baixos, no caso, mais baixos do que altos aqui, atualmente, é bem da verdade, ainda que o futebol mantenha uma conexão bem próxima com a vida do Povarel, a Fórmula 1 ela acabou se tornando uma espécie de relíquia distante, sabe? Sem aquele glamour, que era totalmente artificial mesmo, e sem uma dinastia, vamos dizer assim, de pilotos, até mesmo estrangeiros. Pilotos estrangeiros, inclusive, que não conseguem mais gerar o entusiasmo do passado. Tô sentindo o cheiro de... Não assisto Fórmula 1 desde 1994. Fãs debilóides, cara, ninguém tá mais nem aí pros Lewis Hamiltons da vida, os Verstappens da vida, ninguém tá mais nem aí aqui no Brasil. Agora, você precisa saber que esse é um cenário que acontece também, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado bilionário em termos de corridas e tal, que a Fórmula 1 vem buscando se expandir lá dentro com força há décadas. Só que a Fórmula 1 não consegue se impor perante as outras competições tradicionais americanas, a NASCAR, as 500 milhas em Indianápolis, aquela coisa toda que você já sabe. Como... Então, na verdade, esta é uma meia-verdade também, né? O que acontece é o seguinte, a Fórmula 1 pela primeira vez na história, é verdade que sempre esteve atrás de crescer nos Estados Unidos, mas pela primeira vez na história tem conseguido crescer por lá justamente porque foi assumida por um grupo americano. Tem 3 corridas sendo realizadas no território e tem crescente interesse por ingressos e pelos direitos de televisão por lá. Inclusive tem batido recordes de audiência. O Grande Prêmio de Miami deste ano foi a corrida mais assistida de Fórmula 1 da história por lá, em números 50% a 60% superiores ao ano anterior de comparativo. Então, tem conseguido sim. Também a Fórmula 1 vem sofrendo com os números de audiência das últimas etapas desde 2022 lá nos Estados Unidos. A questão toda que passa despercebida pelas pessoas e até mesmo por quem se mete a dar palpite em assuntos que não conhece. Como é que é? Pelas pessoas e até mesmo por quem se mete a dar palpite em assuntos que não conhece, é que quem comanda a Fórmula 1 de uns anos para cá, a empresa, não tá nem aí para a audiência televisiva normal, de onde quer que seja. Na verdade, eu averiguei que, inclusive, em termos de números, a quantidade de gente ao redor do planeta que continua acompanhando a Fórmula 1 pelos meios de comunicações normais, tradicionais, continua estável. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Acontece que a Fórmula 1 quer mesmo aumentar a lucratividade e priorizar as transmissões para canais por assinatura e por streaming. Bom, não é verdade também isso, né, queridão? Que a Fórmula 1 quer atingir o maior número de pessoas possível, de preferência com a melhor rentabilidade. Onde ela encontra isso normalmente? Nas televisões abertas. Tanto que aqui no Brasil ela está mudando de televisão aberta para televisão aberta 4 vezes maior, que no caso é a Rede Globo, e conseguindo
manter o valor de tabela, vamos dizer assim, que ela sempre quis receber, que são 10 milhões de dólares por temporada, coisa que a Bandeirantes não vinha pagando, e a Rede Globo, porque consegue vender muito bem cotas de patrocínio, conseguirá, ou pelo menos sempre conseguiu na notícia de que a Globo tinha deixado o papagaio para trás aí por causa da Fórmula 1. Agora, sim, é verdade que globalmente a Fórmula 1 tem migrado para os canais de streaming, inclusive ela própria, a Fórmula 1, criou o seu canal de streaming, a F1 TV, e que na maioria dos países, hoje, tirando o Brasil e a Austrália, ela é transmitida na TV a cabo. E acho como vários países europeus vêm adotando esse modelo há um certo tempo. E aí que entra um outro detalhe importante. A qualificação do público que realmente se interessa pelo que acontece, não apenas nas corridas em si, mas em tudo que envolve o pré e o pós-corrida, vamos dizer assim. Mais as reportagens especiais de bastidores, dos boxes, aquela coisa toda. É um público, como os publicitários gostam de dizer, é um público nichado, que é uma enorme camada do mercado adulto, mas o mais importante, que tem um maior poder aquisitivo em relação ao restante da audiência popularesca, né? O povaréu. E é por isso que até mesmo dentro da atual direção da Band, há uma certa resistência em deixar de lado a estratégia de deixar de transmitir as corridas. Por quê, cara? Porque isso vai fazer com que a Band não consiga trazer novos parceiros e também não consiga dar uma engordada ali no caixa. Entendeu? Então, é meio difícil esse diagnóstico, porque é uma série de informações que não fazem sentido entre elas, e ele acredita, aparentemente, piamente, que está provando um ponto sobre alguma coisa. A Band perderá os direitos, a gente já noticiou aqui, em outros sites, canais também falaram, perderá os direitos por falta de pagamento. Dentre outras razões, por tomar um calote de uma casa de apostas e por não ter conseguido vender cotas de patrocínio em tamanho, valor suficiente para pagar a conta. Agora, por que a Rede Globo consegue? Porque faz mais audiência, né? No fim é isso. A Bandeirantes gostaria de continuar transmitindo a Fórmula 1 e tentou até o último momento resolver isso com a FOM, com a Liberty, mas sem receber pelos direitos. Alguns dizem, inclusive, desde 2021 algumas parcelas estão atrasadas. Não tem jeito, né? Não é só uma questão de audiência, cara. É claro que em todo campeonato, qualquer campeonato que for, cara, a dominância de uma equipe, de um time, ou mesmo de um ou dois competidores, acaba tirando totalmente a graça da coisa. Era o que acontecia, por exemplo, no passado bem distante, diga-se de passagem, por exemplo, nos campeonatos estaduais, cara, que tinham alguns campeonatos, cara, que rolavam sempre as finais de sempre. Ou era Grêmio Internacional, ou Atlético Mineiro e Cruzeiro, Bahia e Vitória, e por aí vai. Então vamos combinar que qualquer competição com menos variações entre os vencedores realmente se torna enfadonha com o passar do tempo. Para o povaréu. A verdade é que para a audiência televisiva, o povaréu, né? Eu adoro falar povaréu. Tô vendo. Esse povaréu que não tem piloto brasileiro, que antes mesmo eram heróis nacionais, cara, a Fórmula 1 agora só tem figuras secundárias. E pior, cara, desconhecidas, quase invisíveis no cenário internacional que é acompanhado pelos telespectadores brasileiros, que aquele tipo de gente que sente dor de cabeça quando precisa raciocinar a respeito do que quer que seja, mesmo que seja um pensamento mais elementar possível. Então, sem o surgimento de um novo talento nacional, de um novo ícone brasileiro para unificar o seu Pacheco e a dona Marinalva, assistir uma corrida de Fórmula 1 vai se tornar uma atividade completamente indiferente para grande parte do público brasileiro, mas não para parte de um público nichado, com alto poder aquisitivo e, né? Tudo gira em torno de dinheiro na TV. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha explicação a respeito do porquê a Fórmula 1. Bom, aparentemente o nosso amigo aí não vê um grande prêmio de Fórmula 1 desde 1994. Daqui a pouco soltaria aí, se continuasse o vídeo, a frase tudo é culpa do Schumacher, né? Porque só faltava falar uma pérola dessas. Então,
A realidade dos campeonatos estaduais continua meio que sendo a mesma, né? Em Minas é o Galo e o Cruzeiro, no Rio Grande do Sul é o Colorado e o Grêmio, na Bahia é o Bahia e o Vitória, e continuará sendo assim. Muitos estados são dominados por 2 times, São Paulo é dominado pelos mesmos 4 times, o Rio de Janeiro é dominado pelos mesmos 4 times, e não muda nada, não é verdade? A Fórmula 1 para o Brasil não tem um representante nacional, vamos dizer assim, desde 2017, quando o Felipe Massa fez sua última participação pela Williams e aposentou-se. Deve sim aumentar de interesse com a chegada de um brasileiro, que pode acontecer inclusive em 2025 com o Gabriel Bortoleto, mas esse diagnóstico me parece claramente de alguém que não vê uma corrida de Fórmula 1 desde 94, como eu já comentei, dada a dificuldade de comentar dados presentes. Os números de audiência da Fórmula 1 globalmente crescem em audiência. A Fórmula 1 é uma das ligas esportivas que mais cresce na internet. A categoria aumentou seu calendário de 16 provas em 94, quando ele provavelmente assistiu pela última vez, agora para 24, então são 50% a mais de provas. 16 com 8, 24. E eles não cansam de dizer que se quisessem colocar 40 no calendário, colocariam, porque há mais interessados do que vagas. Inclusive, vários países estão dispostos a entrar num esquema de rodízio. E só se faz corrida com a possibilidade dela ser televisionada para o mundo inteiro, para que os patrocinadores apareçam. Fechou e vive fechando, e não tem dificuldade de trocar patrocinadores globais que pagam mais. Banco, companhia aérea, empresa de transportes, marca de relógio e etc. Até para entrar na Fórmula 1 como equipe, há uma briga danada por parte da americana Andretti, e nos últimos anos a Fórmula 1 conseguiu trazer fabricantes. A Audi, a Ford, a Honda voltou, e devemos, segundo a própria General Motors diz, ter a Cadillac a partir de 2028. Então, achei até que veria mais besteira sendo dita, só que, né, como o próprio disse, sempre tem alguém disposto aí a falar sobre o que não entende. E claramente não entende. O cara é crítico musical, resolve falar de Fórmula 1, é a mesma coisa que eu, um domingo aqui sem Fórmula 1, resolver falar sobre, sei lá, decoração de interiores. O que eu entendo sobre isso, não é verdade? Enfim, mas esse é um react, fazia tempo que a gente não reagia a nada, agora vocês já podem parar de me pedir para reagir a este vídeo, está aí reagido. Deixa o like que é de graça, manda pro Regis Tadeu assistir. E se você não conhece o canal e tá chegando aqui pela primeira vez através desse vídeo, eu te convido a inscrever-se, hypar o vídeo e seguir nossas redes sociais, Instagram, Threads, TikTok. Beleza? Então é isso. Ótimo domingo. Aquele abraço.